Olá, salve! Fernando Diniz transforma o Vasco como num passe de mágica e o time vence o Fortaleza por 3-0 aqui em São Januário. Nós vamos contar como foi, mas antes aquele recado para você. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações e você vai ficar na cara do gol. Que atuação! Que imagem linda a gente viu ao final da partida aqui em São Januário, depois do Vasco aplicar 3-0 na equipe do Fortaleza, que foi o reencontro, vamos dizer, da torcida do Vasco com o seu time. Com apoio, desde o primeiro minuto, o tempo inteiro, até o último minuto, gritando olé para o time nos instantes finais, quando o time precisava ficar com a bola e sabia valorizar a posse da bola. Era esse o grande temor do torcedor do Vasco e de nós todos, observadores do futebol. Esse time do Vasco não sabe ficar trocando bolas lá atrás de passe de pé em pé, envolvendo o adversário, quebrando linhas. Não tem como a gente pensar que o time do Vasco da noite para o dia vai fazer isso. E fez. Depois do jogo do Lanús, que foi na última quinta-feira, o Vasco, na última terça-feira, o Vasco teve um dia de viagem, um dia de descanso, conversa no avião, conversa na concentração, 1 ou 2 treinamentos para esse jogo deste sábado contra o Fortaleza. E que transformação mostrou o time do Vasco. Que evolução, com pouco tempo que o Fernando Diniz teve para colocar em prática as suas ideias. E jogadores que antes pareciam sem convicção, sem capacidade ou sem confiança, como o João Vitor, como o garoto Luiz Gustavo, já nem digo do Piton, que é um jogador mais experiente, mais habilidoso, mesma coisa do Coutinho, mas até mesmo o Hugo Moura estava sem essa confiança. Todo mundo jogou muito bem. Foi a melhor atuação do Vasco, não tenho medo de dizer, este ano de 2025. O time foi confiante em si mesmo, na sua capacidade, foi criativo e defendeu-se muito bem. O Vasco tinha 2 defeitos. Essa falta de capacidade de troca de passes, sobretudo no setor defensivo, e as bolas aéreas na área do Vasco. Era um terror para o torcedor vascaíno. Pois o time do Fortaleza teve 7 escanteios no jogo e o Vasco ganhou todas as disputas na área, sem contar as bolas cruzadas de jogadas trabalhadas. Não perdeu uma. João Vitor, Luiz Gustavo, o auxílio do Piton e do Paulo Henrique, os laterais, o Hugo Moura também por ali. E alguns jogadores individualmente tiveram atuações que há muito tempo a gente não via. Caso do Tietê. Tietê comandou o time do Vasco no meio do campo, mais do que até o Felipe Coutinho, que até jogou bem, voltou a jogar bem, como todo mundo no Vasco jogou bem nessa partida. Começar pelo goleiro Léo Jardim, que no segundo tempo fez uma grande defesa, cometeu um erro no primeiro instante da partida, a primeira bola, 20 segundos de jogo, Fortaleza jogou uma bola na área, ele passou dela, achando que estava fora, que não podia meter a mão na bola, foi envolvido e o Breno Lopes perdeu o gol. Isso foi com 20 segundos de jogo. E com 1 minuto e meio o Vasco fez o seu primeiro gol, numa jogada de outro que foi destaque da partida. Nuno Moreira, esse jogador está jogando muito no time do Vasco, se encaixou por aquele lado esquerdo, ataca, defende, combate. Aliás, o time do Vasco foi combativo o tempo inteiro. O time do Vasco foi competitivo, coisa que não vinha conseguindo ser. Tudo por, evidentemente, dedo do técnico Fernando Diniz. Nuno fez o primeiro gol e era de se esperar o gol do Verratti, sempre tão esperado de cabeça. Ele teve 2 chances de cabeça, uma delas ele raspou apenas e a bola foi para fora, e fez 2 gols com o pé direito e pé esquerdo. Uma jogadaça do Paulo Henrique, outro que jogou muito bem, pela direita, deu o drible da vaca na velocidade em cima do lateral Ávila, cruzou rasteiro conscientemente por trás da zaga, Verratti chega pelo meio da área, empurra de canhota, fazendo 2-0, iniciozinho do segundo tempo, 2 minutos. E depois ele ia fazer o gol daquela chamada combinação de sempre com o Piton, só que dessa vez não foi com bola aérea. O Piton fez o cruzamento rasteiro por baixo e o Verratti não ia alcançar a bola, ela foi um pouco comprida, e ele se atira na bola para alcançar aqui o cruzamento do Piton e bota para dentro do gol. Grande atuação do Vasco, não me canso de elogiar as atuações individuais e principalmente a atuação coletiva. O que o Fernando Diniz jogou junto com o time ali na beira do campo também foi uma coisa impressionante. E a torcida reconheceu, aplaudiu o time de pé na saída do campo depois desse placar contundente sobre o Fortaleza. Está tudo resolvido? Está tudo pronto? Vai brigar por títulos? Vamos com calma. Um passo de cada vez,
É bom que os jogadores assimilem bem as propostas do técnico e consigam executar as propostas do técnico Fernando Diniz. E ele saiu do estádio com os dois Vs, mão direita e mão esquerda, V de Vitória, V de Vasco. E é assim que a torcida vai embalar o time e o Fernando Diniz tentar devolver toda essa confiança. Eu acho que tem disputas importantes por aí. A Copa Sul-Americana tem chance de vencer, tem a Copa do Brasil, o jogo contra o Operário na próxima terça-feira, tem competições importantes para disputar. O brasileiro talvez seja um pouco sonhar demais, porque é uma competição mais dura e mais longa, né? Exige muito da questão de elenco, de usar outros jogadores do elenco. E a torcida do Vasco não precisa, não vai se esperando que o Pedrinho contrate 3, 4 grandes jogadores no meio do ano. É pouco provável que isso aconteça. Mas, enfim, o Vasco hoje deu um novo alento à sua torcida e mostrou que pode sim, apesar de não ter os investimentos de outros grandes clubes, pode sim brigar por coisas nobres na temporada. Então, aquele recado, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho para receber sempre as notificações para você ficar na cara do gol. Até a próxima!